O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a ocasião hoje de refletir a respeito desta oração tão comum a nós, o Pai Nosso. Diz aqui o Evangelho na versão de São Lucas, que é uma versão mais curta, diz que Jesus estava rezando. Os discípulos viram Jesus rezar e se sentiram atraídos à oração. E Jesus então lhes ensina uma oração que vai marcar todos os cristãos durante todos os séculos. Aquela oração que nós comumente chamamos de oração do Pai Nosso, que é também chamada de oração dominical, porque era o dia principal que os cristãos se reuniam, mas é a nossa oração cotidiana, em que nós, todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, nós chamamos a Deus de Pai. Pois bem, no Catecismo, a partir do número 2759, vocês podem pegar essa oração e esses números do Catecismo e estudar esta oração. Para quê? Para que você reze melhor, para que quando você estiver rezando, você saiba o que está rezando. Pois bem, no Catecismo, a partir do número 2759, vem todo um pequeno estudo sobre a oração do Pai Nosso, que apresenta aqui o Catecismo pelas palavras de Tertuliano, um escritor eclesiástico, que ele diz que é o resumo de todo o Evangelho. Tudo aquilo que nós encontramos no Evangelho, de alguma maneira, nós iremos encontrar condensado no Pai Nosso. E é o resumo de todas as orações, porque toda oração, se for cristã, ela de alguma maneira está presente no Pai Nosso. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós que somos tão tentados a supervalorizar as coisas deste mundo, nós somos redirecionados para aquilo que verdadeiramente importa. Por quê? Porque o Pai Nosso, ele nos ensina a pedir o que convém, na ordem que convém. É verdade, nós rezamos, mas como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Pedimos coisas inadequadas, pedimos coisas adequadas, mas na frente daquelas mais importantes, isto é, aquelas que verdadeiramente importam, nós deixamos para trás e ficamos pedindo apenas aquilo que se nos apresenta como mais interessante e que, embora não seja mal, não é o mais importante. E quando só aquilo pedimos, quando só bens criados
imanentes para este mundo pedimos, acabamos por nos esquecer dos bens eternos, das realidades espirituais. Então nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos, nós não temos ordem, acabamos colocando o menos importante na frente do mais importante, e nós também não sabemos como pedir, com a humildade, com a perseverança, com a confiança necessárias. Então o Pai Nosso, Ele vem nos ensinar, Ele vem então nos organizar interiormente para que nós peçamos da maneira correta, para que nós peçamos as coisas corretas e para que nós peçamos na ordem correta as coisas boas que estamos pedindo. Então rezar o Pai Nosso é de alguma maneira nos libertar daquela idolatria do mundo que nos faz até mesmo virar as costas para Deus e para os seus mandamentos. Por quê? Porque me livra daquela tentação do ter, porque eu vou pedir a Deus: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu vou fugir da tentação do poder, da glória. Quantas vezes, por um bem transitório, nós nos esquecemos do bem eterno. Então, venha a nós, Senhor, o vosso reino. Vinde, Senhor Jesus, vinde reinar sobre todas as coisas, e vinde, Senhor, dar um começo, o começo das coisas definitivas para nós. Quantas vezes o ter, o poder e o prazer, isto é, quando você, pelas coisas que lhe são agradáveis, você é capaz mesmo até de se esquecer de Deus, de ser indiferente a Deus. Então, você pede: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, não a minha, Senhor, não o que me agrada, Senhor, mas o que vos agrada. E aqui nós não precisamos sentir, nós precisamos apenas crer que pedir isso que Jesus nos ensinou é o melhor para nós. Pois bem, então na oração do Pai Nosso, nós iniciamos chamando a Deus de Pai. Isto é, Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai, de modo que nós nos aproximemos dele com toda a confiança. Ele é nosso Pai. Se os pais da terra sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu. Então nos aproximamos de Deus, chamando-o de Pai, como nenhuma outra religião ousou ensinar aos seus discípulos, porque segundo as religiões, as outras religiões, os seus deuses, aqueles deuses por eles pregados, não era Pai dos fiéis, e se o chamavam de Pai, era de uma maneira figurada, mas em Jesus Cristo, graças a Jesus Cristo, Deus se tornou nosso Pai, porque nós começamos a participar da filiação de Jesus. Jesus nos une de tal maneira a Ele, de modo que por causa dele, nós podemos chamar a Deus de Pai. Ele, que é filho por natureza, tornou-nos filhos adotivos, tornou-nos filhos por graça de Deus. Nós ouvimos aqui, na antífona do Evangelho de hoje: recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Então fomos, por graça de Deus, fomos adotados por Deus, fomos acolhidos por Deus. Deus nos tem como seus filhos, graças a Jesus, e é por isso então, que nós, os batizados, podemos chamar a Deus de Pai, e é por isso que nós temos toda a confiança, de que, embora não mereçamos o que pedimos, Deus nos concede mais do que pedimos e
e imaginamos. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Então nós precisamos colocar o nosso coração. Imagine, meus santos, às vezes a nossa oração é quase que uma ofensa a Deus, porque rezamos sem ânimo, rezamos sem espírito. Entenda, eu não estou falando aqui de sentimento, eu estou falando de espírito. Quando você se coloca inteiro naquela oração, e você chega mesmo a dizer: Senhor, eu não sinto, mas eu creio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E você coloca o seu coração e você se esforça para isso, porque é claro, meus santos, as coisas que valem a pena exigem esforço. Pense em algo bom nas categorias humanas, pense em algo bom, em algo justo, em algo digno neste mundo, que não exija um empenho, um sacrifício, uma dedicação. Ora, tudo que é bom, tudo que é digno, exige uma dedicação. Como é então que você quer rezar? E como é então que você quer que a sua oração seja agradável a Deus, se você não colabora com a graça, se você não se empenha, se você não coloca tudo aquilo que você tem, mesmo que seja pouco, se você não coloca tudo aquilo que você tem naquele momento? Então eu me proponho a todos os dias, com todo o empenho, com toda a dedicação, com tudo aquilo que eu sou, rezar o Pai Nosso, lutar contra as minhas distrações, me colocar com toda a confiança diante dEle, no Pai Nosso, na Santa Missa. Quantas vezes rezamos no automático? Isto é, as pessoas começam a rezar e nós seguimos em frente com as outras pessoas, mas sem colocar o nosso coração. Então é quase que uma ofensa a Deus quando você não colabora com a graça. Deus quer lhe dar a graça de rezar com piedade, com devoção. Deus quer que o seu coração seja tocado pela sua oração, mas se você não colaborar com a graça, você vai rezar com a boca, tendo seu coração longe de Deus. Não foi assim que Jesus disse a respeito dos fariseus, dos saduceus, dos homens da lei do seu tempo? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, às vezes, por culpa nossa, porque não nos esforçamos, rezamos com a boca, mas a alma está calada. Rezamos com a boca, mas o coração sequer pronuncia nenhuma palavra. Por quê? Porque eu não estou disposto a colocar o meu sangue, o meu esforço naquela oração. Então, vamos lá, vamos a partir de hoje rezar melhor o Pai Nosso, chamar a Deus de Pai com toda a devoção, sabendo que honra eu posso chamar a Deus de Pai, porque o que é que acontece? Não poucas vezes chamamos a Deus de Pai como se fosse a coisa mais comum do mundo. Dizemos-nos, colocamos-nos como filhos diante dele, como se fosse a coisa mais óbvia, e não é. Então, pedir a Deus essa graça, e não tenha dúvidas que a cada dia, quando esta graça for pedida e isto for exercitado, você será, por graça de Deus, você será mergulhado cada vez mais nessa oração, de modo que Deus lhe concederá a contemplação dessas verdades rezadas. Quando você chamar a Deus de Pai, Deus vai revelar a você o que significa chamá-lo de Pai, o que significa ser seu filho. Quando você rezar, venha a nós o vosso reino, Deus colocará no seu coração aquele desejo dos primeiros cristãos que diziam: Maranatá, vinde Senhor Jesus. Isto é, você vai desejar mesmo, de fato, que o Senhor venha,
que este mundo passe, que a figura desse mundo passe. Consequentemente, se você deseja que Jesus venha e que a figura desse mundo passe, você não vai mais se deixar iludir, hipnotizar pelas realidades deste mundo. Mesmo as coisas boas, você verá, são boas, mas não são as boníssimas, não são as melhores, não são aquelas reservadas por Deus para mim. Melhor é o céu. Por isso, venha a nós o vosso reino. Então, por esta simples oração, nós no Pai Nosso, e que nós precisamos identificá-los. É bom que nós identifiquemos esses 7 pedidos, para que nós, Deus que nos rezemos também com a inteligência. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Primeiro pedido agora: santificado seja o vosso nome. Isto é, eu estou pedindo que Deus me conceda a graça de, com a minha vida, santificar o nome de Deus, de, com a minha vida, santificar a pessoa de Deus, não Deus em si, mas que Deus seja glorificado com a minha vida, Deus seja glorificado com os meus afetos, Deus seja glorificado com as minhas escolhas, de modo que as pessoas olhem para mim e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mateus capítulo 5. Então, santificado seja o vosso nome. Que eu não seja, Senhor, causa de escândalo, que eu não seja um cristão que cause tristeza para outros cristãos, ou para que pagãos olhem para mim e digam: ah, ela é católica, e olha o que ela diz. Ah, ela é católica, e olha como ela vive. Ah, ele é católico, e olha como ele se comporta. As músicas que ele ouve, as roupas que ela veste. Então, que a sua vida seja um glorificar o nome de Deus. Então é isso que significa quando você reza: santificado seja o vosso nome. Os 3 primeiros pedidos são pedidos teologais, eles se voltam para Deus. Santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Agora eu até errei. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Percebem aqui? Esses 3 vossos: o vosso nome, o vosso reino e a vossa vontade. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Estou pedindo que ele venha, que este mundo passe, porque este mundo é bom, mas é transitório, e ele não me engana. Como seria bonito se nós cristãos disséssemos isso, né? Esse mundo é bom, mas ele não me engana, ele é passageiro. Existe um mundo que não passa, e é para este mundo que não passa que eu me preparo, que eu foco as minhas energias. Mas o que é que acontece? Não poucas vezes nós nos gastamos totalmente para as coisas deste mundo, para as coisas deste reino, e nos esquecemos do reino que não passa. Então queremos ser ricos para este reino, mesmo que isso nos empobreça no reino de Deus. Queremos ser belos para este mundo, mesmo que isso nos faça monstruosos para o reino de Deus. Queremos fazer a nossa vontade neste mundo, mesmo que isso nos afaste daquela vontade que nos leva para o mundo definitivo. Então, rezar o Pai Nosso e ter estes 3 primeiros pedidos em mente, suplicando: Senhor, concede-me o teu Espírito, porque eu por mim mesmo sou incapaz de buscar a vossa vontade. Percebe que nós precisamos reconhecer a nossa doença. Se nós rezamos como menininhos e menininhas bonitinhos, se nós rezamos como se fôssemos santinhos,
se nós rezamos como se fôssemos santinhos, como se aquela oração fosse a coisa mais comum, e como se nós estivéssemos em total e completa sintonia com ela, não surte efeito. Mas se você se coloca com toda a humildade e diz: Senhor, me ajude, porque senão a minha boca vai pedir, mas o meu coração não. Senhor, me ajude, senão eu mais vou vos ofender do que vos alegrar. Então me ajude, Senhor, para que com a minha vida eu santifique o vosso nome na minha vida. Me ajude, Senhor, para que eu deseje, eu busque o vosso reino. Me ajude, Senhor, para que eu procure viver a vossa vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Aí vem agora 2 pedidos que são mais direcionados a nós. Perceberam que os 3 primeiros pedidos, eles são direcionados para Deus. Agora, a ordem das coisas: primeiramente, as coisas primeiras. Em primeiro lugar, Deus e a sua glória, depois nós e as nossas necessidades. O problema é que nós, egoístas, marcados pelo pecado original, nós não tendemos a isso. Como é que acontece normalmente as nossas orações? Nós dobramos os nossos joelhos e começamos a pedir aquilo que é para nós, e nos esquecemos de Deus. Pedimos coisas para a nossa vida, mas não estamos preocupados com a glória de Deus. É por isso que a oração do Pai Nosso, ela cura esse nosso coração desregrado, desequilibrado, egoísta, que não sabe rezar, e mesmo quando pede coisas boas, coloca as menos boas na frente das melhores. Então precisamos saber a ordem de como pedir, e o Pai Nosso nos ajuda, e é por isso que precisamos rezar com atenção e piedade. Precisamos nos colocar inteiros naquela oração, e não rezar no automático. Aí é claro, isso não santifica ninguém, mas quando você coloca o seu coração, você está pedindo a Deus toda essa sabedoria, você está se colocando na escola de santidade de todos os santos que assim rezaram. Não apenas rezaram essas palavras, mas rezaram nesse espírito. Percebe? Não é apenas repetir as mesmas palavras, mas ter a mesma motivação espiritual, ser movido por esta mesma sabedoria. Então, vem agora os 2 pedidos que se aplicam mais diretamente a nós, e vocês podem encontrar no Catecismo, a partir do número 2828. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. São esses 2 pedidos. Primeiro, o pão nosso. Sim, nós estamos pedindo a Deus que Ele nos conceda o necessário de que precisamos para a nossa subsistência neste mundo. Então, tá bom, tá lícito. Isto é, aqui está incluído que estamos pedindo a Deus que Ele nos conceda um emprego digno, que Ele nos ajude nas nossas necessidades aqui da terra, necessidades materiais, está lícito. Mas também, se não primeiramente, estamos pedindo a Deus que Ele não permita que nos falte o pão nosso de cada dia. E na Sagrada Escritura, de um modo particular em São João, o pão nosso de cada dia são o pão da palavra e a Eucaristia. Esses estão ali identificados nesse pão nosso de cada dia
nos dai hoje. O próprio catecismo vai dizer aqui, no número 2835, há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Por isso, o sentido especificamente cristão desse quarto pedido refere-se ao pão da vida, a palavra de Deus a ser acolhida na fé e o corpo de Cristo recebido na Eucaristia. Então, quando nós rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, estamos pedindo a Deus que a sua palavra não deixe de ser pregada no mundo. Estamos pedindo a Deus que nos conceda pregadores que preguem a sua palavra inteira, não a palavra diluída, não uma palavra escamoteada, disfarçada de palavra de Deus, para não ferir as sensibilidades ateias, mas uma palavra que fere e que cura a ferida. Então estamos de alguma maneira aqui rezando pelos pregadores, de uma maneira particular, pelos sacerdotes, para que continuem a transmitir, a propagar a palavra de Deus, não apenas pelos sacerdotes, já que o mandato de pregar a palavra de Deus foi dado a todo cristão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas de um modo particular para os ministros da palavra, os ministros pregadores da palavra. Então pedimos a Deus para que não nos falte o pão da palavra, para que por medo do mundo e por medo do lobo, o pastor não cale a palavra na sua boca, mas que a proclame, para que por medo do mundo, do lobo, como vai dizer São Gregório, que os pastores não sejam cães mudos. Um cachorro, ele serve para latir quando o ladrão se aproxima. Um cachorro serve para proteger a casa, para proteger o rebanho. O sacerdote serve para isso. Se ele não prega, se ele não alerta as ovelhas de que o perigo se aproxima, se ele não alerta, iluminado pela palavra de Deus, que aquilo é mal, as ovelhas vão se entregar ao erro. Então precisamos de pastores que alimentem as ovelhas com verdes pastagens, e as verdes pastagens são a palavra de Deus e a Eucaristia. Peçamos a Deus para que nos envie trabalhadores para a sua messe, para que não nos falte a Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade. Imagine aqui, meus santos, que maravilha então, quando nós rezarmos o Pai Nosso e dissermos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que nós não pensemos apenas no pão cotidiano, no pão material, nas necessidades materiais. Podemos pensar, mas que pensemos primeiramente naquele pão que alimenta, que sacia, que mata aquela verdadeira fome, porque não só de pão material vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você se reconhece não apenas como um ser material, com necessidades materiais, biológicas, mas como alguém que tem espírito, como alguém que tem alma e que tem fome e sede de Deus. E aí, repito aquilo que diz aqui o catecismo, no número 2835, há uma fome na terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Ele está citando aqui Amós, capítulo 8, versículo 11, uma fome de um pão espiritual, e que o catecismo vai dar este outro passo, e este pão espiritual, nós cristãos compreendemos como o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Este pedido já refletimos mais vezes, o tempo está adiantado,
Você já compreende o que? Eu peço a Deus que Ele me perdoe como eu tenho perdoado. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Precisamos, meus santos, pedir o Espírito Santo, porque nós por nós mesmos não conseguimos perdoar como queremos ser perdoados. Como é que eu quero ser perdoado por Deus? Eu quero que Deus me perdoe totalmente. Eu não quero que Deus diga assim: eu te perdoei, mas não quero olhar na sua cara. Não dá, né? Crê em Deus Pai, Senhor, não faz isso não. Eu quero que Deus me perdoe e que me olhe com um olhar de Pai, de misericórdia, e que Ele me abrace, que Ele me acolha por toda a eternidade no céu. Ora, para que Deus me perdoe assim também eu devo me esforçar para perdoar quem me machucou. E eu preciso do Espírito Santo, porque este coraçãozinho de pedra que está aqui dentro, por ele mesmo, assim, não consegue perdoar. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. O catecismo vai dizer que nós estamos pedindo a Deus o dom da fortaleza, que Ele nos dê forças, número 2846, que Deus nos fortifique para a batalha, para que eu não caia na tentação, para que eu não caia nas armadilhas do diabo, para que eu não me deixe seduzir pelas suas propostas, para que eu não me deixe enganar pelas suas fantasias e ilusões. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno, livrai-nos do diabo, que é isso que nós pedimos todas as vezes que nós rezamos, por exemplo, a oração da Augusta Rainha. Estamos pedindo a Deus que por meio de Nossa Senhora nos livre do mal, que pise na cabeça da serpente. É isso que estamos pedindo quando rezamos a oração de São Miguel Arcanjo, para que ele nos defenda no combate e para que ele afaste de nós o inimigo. Percebe que toda oração, se for verdadeiramente cristã, ela estará presente nesta oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Que nós então hoje façamos este propósito de não apenas rezar e rezar mais frequentemente o Pai Nosso, mas rezar com o nosso coração esta oração que o Senhor nos concedeu como armadura e proteção para a nossa vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.